Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos finalizar agora, com a graça de Deus, caminhar aí para o encerramento do nosso curso de Antropologia Cultural. Então, já encerramos ontem plantio de igrejas, hoje à tarde a Linguística, e agora a Antropologia Cultural, e a gente fecha a parte aí de curso. Achar a página. Você quer apertar lá para mim? Por favor. Quer apertar lá assim? Obrigado. Pessoal, página 185. 185. Vamos orar, pedir a orientação de Deus, a ajuda do Senhor para essa parte final. O nosso alvo aqui seria nós caminharmos para a conclusão do curso até o intervalo. A gente talvez puxe o intervalo um pouquinho para 8h45, e a gente então terminaria essa parte, teria 15 minutos de intervalo e depois faríamos o encerramento aqui todos juntos. Pode ser assim? André, aí a sua participação vai ser ainda nesse bloco, tá bom? Não vai ser depois do intervalo, não. Tá joia? Muito bem, gente, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por esses dias, essa semana em que o Senhor nos guardou, nos preservou. O Senhor encorajou, ó Pai, os nossos corações, nos deu pensamentos, ó Pai, que podem nos ajudar, reflexões que podem também amadurecer, ó Deus, nossas vidas e ministério, palavras devocionais, ó Deus, que podem também nos guiar a cada dia. Nós te louvamos por isso e nós pedimos agora, por clareza de mente, para que possamos concluir bem essa parte da antropologia cultural e o Senhor possa usar, ó Deus, tudo isso para o louvor da Tua glória. É nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Tá, joia. Vamos... Cassiano, você dá uma mãozinha? Eu acho que não está aparecendo lá. E eu acho que o segundo slide foi deletado também aqui. Eita! Aí dá uma... Deixa eu ir continuando que você mexe. Joia, gente, vamos lá. Página 185, conclusões aplicadas. Então vamos apenas fazer aquela, recapitular, apenas para nós podermos nos alojar nesse momento e seguirmos aí para essa conclusão. Então nós estamos tratando aqui sobre aspectos comunicacionais. Então são questões relativas à comunicação. Estamos entendendo que nós, especialmente quem há de trabalhar ou trabalha com ambientes interculturais, em que há mais de uma cultura, é necessário nós percebermos os códigos receptores, ou seja, como aquele grupo, ele se entende, ele se vê, e ele vê o universo ao seu redor. Para perceber isso de maneira intuitiva e natural é muito difícil, então nós usamos uma metodologia que possa ali dimensionar e categorizar e explicar cada parte, a fim de nós termos essa figura, como se fosse um quebra-cabeças, em que vamos colocar ali pelo menos as partes principais, e temos ali uma figura do que representa, do que simboliza os conceitos culturais daquele grupo com o qual nós estamos trabalhando. Com esses códigos receptores, então se eles são históricos, se eles são tradicionais, se eles são cerimoniais, se são éticos ou aéticos, com esses códigos receptores construídos, nós temos ali um perfil, nós estamos decodificando aquele grupo, temos um perfil antropologicamente falando, aquele grupo-alvo com o qual nós estamos ali atuando. Com esse perfil e essa compreensão, isso quer dizer que nós adquirimos uma nova linguagem, adquirimos uma linguagem mais cultural. Com isso em mãos, na cabeça, tudo entendido, nós vamos agora perceber nessa ponte
aquilo que é mais fácil e aquilo que é mais difícil de ser compreendido em diversos níveis. Um nível seria o nível da atração, do próprio interesse do povo, daquilo que lhe chama a atenção. Um outro nível seria mesmo da compreensão. Então há dois níveis que são igualmente importantes. Se o povo ele está atraído, tem interesse em saber certo assunto, e outro é o nível da compreensão, se o povo ele tem facilidade ou não de compreender aquele assunto. Então a metodologia do método Anthropos, ela é desenhada de tal forma que nós possamos, com essas 418 perguntas, nós possamos então ter este extrato, essa figura cultural, e possamos então entender as partes iniciais mais fáceis, na avenida mais pavimentada, mais facilitada para a comunicação. Usaremos então o Evangelho, comunicando o Evangelho para esse grupo, e depois então descolando para as partes então mais áridas, tá joia? Na página então 185, nós iniciamos aí as conclusões aplicadas. O que nós temos em mente, passem por favor aí, virem a página para 186. O que nós temos em mente seria alguma coisa mais ou menos assim. Todos estão com o livro? Precisaremos do livro agora para fechar bem, tá bom? Essa página 186 nos mostra um pouco o que seria isso aqui. É um grupo X, que é um grupo real, é um grupo onde o método foi aí aplicado, e essa conclusão aí essa é a conclusão dos missionários, pesquisadores que aplicaram a metodologia. Então isso mostra um retrato de um grupo real, que nós chamaremos de grupo X, que é uma região assim um pouco mais sensível politicamente. Vamos lá, esse grupo ele é tradicional, histórico e teófano, com traços progressistas. Cerimonialista e não totêmico, é orientado mais pela culpa, com persona alfa específica e um clã, com ponto alfa pessoal e histórico, cosmogonias e antropogonias validadoras do ponto alfa, famílias estendidas, não nucleares, casas comunais, não individualistas, aldeamento multicultural bilíngue, organização social hierarquizada, aldeamento dividido em ajuntamentos clânicos, patrilinear, patrilocal, politeísta e espiritualista, parcialmente mágico, presença espiritual não localizada, espíritos humanos e espíritos não humanos no mundo do aquém, éticos, espíritos não humanos no mundo do além, aéticos. Conceito de queda universal, mitologia validadora, sem penalidades sociais por erros pessoais, conceito de terra sem males, ritos expiatórios, apotropaicos, de transição e paliativos, mitos de cosmogonias, antropogonias e de metamorfose, homens, humanos, espirituais, sagrados e inspirados, magia, branca, negra e imitativa. Então esse é um grupo. Então, depois de aplicação do método Anthropos, de uma pesquisa realizada, então estes pesquisadores, esses missionários, eles estão ali com essa lista que define, de certa forma, esse grupo, nessa medida aí já pesquisada, viu? Não olhe ali, por favor, por enquanto, pessoal curioso, todo mundo olhando. Isso é outra coisa, certo? Esse grupo então nós temos em mãos. É assim que será o resultado de uma pesquisa. Depois do método aplicado, nós teremos uma lista com os principais pontos culturais daquele grupo. E agora, com esse grupo em mãos, com essa compreensão cultural, nós vamos pensar na ponte, nas teologias bíblicas a serem aplicadas e como serão aplicadas. Essas teologias bíblicas vão ser aplicadas em termos de conteúdo. Se vamos começar pela queda, pela criação, por Jesus, a teologia do mal, a teologia do bem, teologia de cura, teologia do porvir e assim por diante. Então nós vamos aí entender quais são as teologias principais, inicialmente propostas, as secundárias e outras mais, e nós vamos definir a abordagem, que envolve até mesmo o texto bíblico, ou textos que nós vamos escolher, e assim por diante, tá bom? Vamos fazer essa caminhada e vocês vão entender bem. O meu alvo aqui não é vocês estarem usando o método em uma situação na qual vocês estão envolvidos. O meu alvo aqui é que vocês entendam bem a metodologia, e aí vocês podem usar nesta em outra situação, ou adaptar e assim por diante. Muito bem, o exercício, esse é um exercício, mas nós precisaríamos de mais tempo para fazer este exercício. Mas o exercício é o seguinte: na letra A, escolha 3 temas bíblicos. Então nós escolheríamos 3 temas bíblicos, teologias bíblicas,
que nós achamos que seriam as mais importantes para este grupo aqui analisado. E nós iríamos numerar as teologias, 1, 2 e 3. Por exemplo, teologia da criação, 1, teologia de Deus, 2, teologia da queda, 3. Então nós iríamos olhar passo a passo dessa análise sociocultural, e nós iríamos então numerar e colocar qual a teologia ou as teologias aplicáveis para esse traço cultural. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos reconhecendo que há um traço, um perfil sociocultural, e estamos entendendo que em cada ponto que compõe o perfil sociocultural, nós iremos então propor uma teologia bíblica, uma verdade bíblica, uma proposta bíblica, para que possam ter uma resposta do Senhor para aqueles conflitos criados, formulados na própria cultura, na própria história e na própria sociedade. Então, pensem comigo aqui, deem uma olhadinha aqui para frente, para nós podermos ter essa parte aí bem explicada. Quando um povo, ele possui uma categorização, e aqui ela é muito extensa, então podemos aí confundir um pouco, mas vou simplificar, resumir, aliás, para a gente poder ter essa figura bem clara. Quando um grupo, ele possui um perfil cultural definido, por exemplo, naquele grupo específico, vou colocar aqui um grupo africano, tá bom? Mais da região de Gana que eu conheço. Então, nesse grupo, em termos de categorias humanas, há a figura do homem comum, há também a figura do chefe social, que é o chefe do grupo ou da aldeia, assim por diante, e há também a figura do pajé, que é um chefe espiritual, seria um feiticeiro, um pajé, um xamã, algo parecido. Então, suponhamos que em um certo grupo, em termos de categorias humanas, há 3 especificações. Um homem comum, um homem ou um chefe, um líder social, e há também um líder espiritual. Muito bem, se nós, com o Evangelho, começamos a pregar o Evangelho e o povo se converte, e nós juntamos o povo e nós falamos, a palavra de Deus nos ensina o seguinte, aqui... Então as pessoas são crentes no Senhor Jesus, estão seguindo a Jesus, etc. E nós estamos todos juntos nessa caminhada. No pavimento, na conceituação, na cosmovisão do povo, eles vão identificar esses membros da igreja como sendo qual categoria? Essas 3 que nós mencionamos. Do homem comum, não é isso? Os membros da igreja seriam para eles o homem comum. E nós poderíamos falar, muito bem, nós temos também aqui o chefe da aldeia e nós, como igreja, nós reconhecemos o chefe da aldeia também como nosso chefe. É como se fosse uma igreja urbana que reconhece o prefeito da cidade como prefeito. Então, na cosmovisão do povo, então há na igreja essa categoria de homens comuns, que são os membros. Essa categoria de líder social, que continua sendo o líder social da própria aldeia. E nós falamos, muito bem, é só isso mesmo. Então, eles teriam uma categoria que seria de chefe espiritual, líder espiritual, nesse caso, por exemplo, xamã, na qual nós não daríamos nenhuma resposta bíblica, porque nós não achamos que isso é importante. Se nós não fizermos isso, haverá aí um hiato, uma lacuna, não é isso? Um quadradinho sem uma resposta bíblica, e é aí que entra o sincretismo. Porque no momento em que eles tiverem qualquer problema, que tradicionalmente eles buscam o xamã, para solucionar tal problema, eles irão continuar, mesmo crentes, cristãos na igreja, procurando o xamã para solucionar aquele problema. Por isso que é importante sabermos quais são as categorias culturais, e para cada categoria cultural, nós vamos mostrar o que a Bíblia fala sobre isso. No caso do xamã, nós vamos falar, bem, nós não cremos em xamãs, nós não cremos em pajés, mas nós temos líderes espirituais que são pastores e presbíteros e homens e mulheres que podem orar por nós, etc. E no momento em que alguém adoecer, tiver um problema, chama a liderança e a liderança ora por você. Muito bem, no momento em que isso é feito, você fechou aquela lacuna, pois são essas lacunas que abrem aí a porta para o sincretismo. Ficou claro isso, gente? Por isso que é importantíssimo nós sabermos o extrato, ou seja, o resumo daquele grupo, que é aqui o perfil cultural, e para cada ponto importante do perfil cultural, nós mostramos o que a Bíblia fala sobre isso. Suponhamos que parte do perfil cultural seja, por exemplo, famílias estendidas, né? Então, famílias nucleares estendidas, comunais, famílias estendidas
onde há poligamia. Então nós temos ali isso como um ponto importante na organização daquela sociedade, famílias estendidas com poligamia. Então nós vamos agora mostrar o que a Bíblia fala sobre famílias, o que a Bíblia fala sobre famílias estendidas, o que a Bíblia fala sobre poligamia. Muito bem, no momento que isso é feito, todas as perguntas principais do dia a dia, da vida, da cultura, são respondidas por quem? Pela palavra de Deus. Então nós precisamos, como missionários, responder às perguntas que são feitas. Como saber as perguntas que são feitas? Observando então a cultura, pois a cultura é um instrumento de solução para os problemas diários da vida. Muito bem, vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais para que isso fique bem claro. Na página 190, aliás, página 189, dê uma olhadinha comigo, por favor. 189, nós temos aqui as teologias bíblicas temáticas. Então são essas algumas sugestões de teologias bíblicas temáticas que nós podemos usar para dar essas respostas bíblicas para os problemas da vida, para o extrato cultural. Então na página seguinte, página 190, olhem comigo, teologia número 1, os temas Deus e criação. Então há aqui textos bíblicos, e cada texto bíblico, o conjunto de textos bíblicos, se refere a algo sobre Deus e criação. Por exemplo, Deus como Senhor absoluto da criação, vários textos. A singularidade, um só Deus, criador e sustentador do universo, os textos. Deus como criador e mentor da raça humana, os textos. Deus como soberano no universo, os textos, e assim por diante. Então nós temos aí essa teologia bíblica temática sobre Deus e sobre a criação. Então, se com esse povo nós vamos começar a evangelização, ou em algum momento nós vamos, e certamente iremos, tratar do assunto da criação, nós iremos escolher aí alguns textos, algumas narrativas, e nós iremos explicar sobre o caráter de Deus na Bíblia, a partir da própria Bíblia. Outro tema, conjunto de temas, queda e pecado original. Outro, patriarcas. Número 4, Cristo. Número 5, igreja. Então, por exemplo, igreja. Algumas verdades bíblicas sobre a igreja. A igreja é composta por pessoas ou de pessoas imperfeitas. A igreja é a comunidade dos redimidos. A igreja não é uma sociedade alienante. A igreja, ou a vida da igreja, acompanhada das Escrituras, é um grande testemunho para o mundo perdido. A missão maior da igreja é glorificar a Deus. Conceito de autoridade eclesiástica, anciãos e pastores. Tudo isso está em textos bíblicos sobre a igreja. Então, ao ensinarmos a igreja, nós precisamos nos munir de textos bíblicos que ensinam o que é a igreja, e especialmente que ensinam a igreja a partir das perguntas feitas na própria cultura. Depois de respondermos as principais perguntas, nós podemos tratar de coisas que nem são perguntadas, mas principalmente ou primariamente sobre as perguntas levantadas. Tema número 6, vida cristã, e assim por diante. Aqui é apenas um exemplo de algumas teologias bíblicas temáticas. Está ficando claro isso para vocês, gente? Teologias bíblicas temáticas que vão sendo utilizadas. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui para frente agora, sem anotar e só pensando juntos. Sociedade sertaneja. Nós fizemos aqui um exercício hoje cedo, aliás, à tarde, né? Não, pela manhã, isso. Hoje pela manhã, sobre a sociedade sertaneja. Então, lembrando o que vocês falaram, escreveram, e algumas coisas que foram faladas, mas não foram escritas, então eu resumi como sendo aí o perfil cultural, a princípio, da sociedade sertaneja. Então é uma sociedade histórica, não é isso? Se houver aqui alguma discordância, vocês podem falar, mas seria uma sociedade histórica, tradicional, teófana, onde há ponto alfa e persona alfa, não é isso? Pela própria tradição cristã. É uma sociedade relacional, é informal, é oral em transição pelos processos de educação formal, mas ainda permanece em certa medida como sociedade oral. Ela é cerimonial, orientada pela vergonha, coletivista, com famílias nucleares ou estendidas. Estendidas é com S, né? Matriarcal, ética, espiritualista e mágica, não é isso? Na mesma proporção, aparentemente, espiritualista e mágica. Mitos cristãos de origem. Estou pensando aí o que o Carlos falou sobre mitos, né? Nesse conceito de uma ideia
de origem. Então, com mitos cristãos de origem, estamos usando linguagem aqui antropológica. Os ritos expiatórios e apotropaicos. Expiatórios são aqueles mais ligados à penitência, não é? E apotropaicos são ligados à busca de proteção contra alguma coisa. Espíritos éticos, humanos e não humanos. Humanos porque são espíritos de pessoas que morreram, etc., como santos, por exemplo, e não humanos, e aí seriam mais os anjos, e com homens sagrados, pensando mais nessa idolatria, no conceito mais de idolatria. Então, assim, em um perfil antropológico, parece que esse seria, aliás, num olhar antropológico, esse seria um perfil cultural do sertanejo, certo? Então, seria mais ou menos isso que seria feito com a metodologia de análise cultural. Observa-se um povo, conhece, utiliza-se uma metodologia, chega-se a um extrato, a um resumo ali cultural. Muito bem, com isto em mãos, nós podemos ou devemos tratar das implicações para as ações missionárias. Afinal, esta é uma antropologia aplicada a ações missionárias, não é? Então, quais são algumas das implicações? Aí nós não tivemos tempo, que a gente foi assim rapidinho, mas eu peguei algumas coisas no ar e eu pensei em algumas coisas, outras coisas a partir desse perfil. Vamos lá, vamos ver se faz sentido, tá bom? Implicações para a evangelização. Primeiro, a abordagem pessoal e focada na família. Então, pensando naquele perfil cultural, faria sentido que a evangelização, que a ação missionária fosse bem pessoal e focada na família, que houvesse continuidade relacional. Então, parece que se não houver algum tipo de continuidade relacional, alguma coisa pode se perder em termos de comunicação. A comunicação verbal, de preferência, com material de apoio, que são aí uma cultura em transição. O uso de narrativas bíblicas, que são histórias bíblicas. Isso aí parece que é um ponto passivo, né? O uso de narrativas bíblicas. Na evangelização, poderia-se utilizar as narrativas bíblicas sobre, primeiro, Deus e criação, segundo, queda e pecado, terceiro, Cristo e salvação. Parece-me aí que esses três conjuntos de narrativas poderiam muito bem comunicar o Evangelho, com uma ressalva, que vem logo depois: focar no aspecto transformacional do Evangelho transversalmente, ou seja, transversalmente, que passe isso por todo o ensino bíblico, desde o dia 1, que você começa a falar, mas Deus, você já foca no aspecto transformacional do Evangelho, ou seja, transversalmente. Por que isso é importante? Se tivesse uma coisa aqui a grifar, ou colocar em vermelho, eu colocaria essa frase. Porque o grande perigo aqui é justamente o seguinte: observar a tendência ao nominalismo, ou seja, um evangelho que vai afirmar o que eles creem, mas que não vai confrontar naquilo que falta de compreensão bíblica e de transformação pessoal. Então, focar no aspecto transformacional do evangelho transversalmente. No discipulado, poderia-se utilizar as narrativas bíblicas, esses três conjuntos, como exemplo, o Espírito Santo e a vida cristã, milagres de Jesus e relacionamento com Deus. Então, o Espírito Santo e vida cristã, ou seja, Deus em nós. Milagres de Jesus e relacionamento com Deus, ou seja, Deus, ele opera milagres, ele faz o sobrenatural, porém para atrair o homem para si, não apenas para que ele seja feliz, e famílias transformadas. Então parece-me que, e eu coloquei aqui o resumo do perfil cultural e do lado as implicações para a evangelização, em um olhar antropológico isso faria sentido. É claro que esse é um exercício, né? A gente passou aqui talvez meia hora só pela manhã, aí falando sobre a cultura sertaneja, então é bem possível que haja aqui falhas. Mas nesse exercício, no olhar antropológico, faria sentido que este é o perfil cultural da sociedade sertaneja e que esta é uma boa forma de se entrar com a evangelização em tal sociedade. Certo? Então, apenas para vocês, o exercício nos mostra que em pouco tempo, com as ferramentas certas, nós podemos chegar a conclusões sobre um perfil cultural e podemos chegar a boas conclusões como, de maneira segura, comunicar o Evangelho para aquele grupo. Nós estamos, hoje à tarde, respondi um e-mail de uma equipe que trabalha na região amazônica e eles estão terminando aí a análise cultural agora, faltando um ponto para terminar, que é uma categorização de espíritos que eles estão lá em dúvida, mas faltando aquele ponto para terminar, e com isso
e eles estão falando, não vemos a hora de terminar para fazer um projeto de evangelização. Muito bem, o que é isso? Quando você lida com uma cultura, com uma outra cultura, especialmente uma cultura mais distante da sua, em que intuitivamente você não consegue perceber como comunicar bem a palavra de Deus, quando você lida com tal cultura, então é importante que, depois que você faz o perfil cultural, depois que você avalia as implicações para a evangelização, você faça um projeto de evangelização. Então vamos lá, página 193. 193, foi escrito esse texto aqui pelo Cássio Silva. Pelo Cássio, normalmente é o Cássio que apresenta. Nós vamos ouvir. Perdoe-me, oi? O outro slide? Tá joia. Tá ótimo. Nós vamos ouvir um resumo de perfil cultural pelo André daqui a pouco, mas queria apenas dar uma olhada com vocês aqui. Este é um projeto de análise cultural e evangelização escrito pelo Cássio a partir do método Anthropos. Então, seria assim o resultado final de uma análise cultural com essa metodologia. Então, olha aqui, olhem comigo, 193, tá bom? Aqui uma apresentação, normalmente a apresentação do projeto fala sobre o povo que está, onde você aplica o projeto, ele chama aqui o povo de povo Shakari, aí o tipo de metodologia, etc, e assim por diante. Muito bem, a página seguinte, 194, ele diz aqui no parágrafo, nessa primeira parte, o último parágrafo, que as 4 teologias de abordagem são os temas bíblicos essenciais para pavimentar o canal de comunicação. Então ele observa aqui que há 4 teologias essenciais a comunicar para o povo Shakari. São as teologias bíblicas de Deus, criação, queda e salvação. Estão vendo? Deus, criação, queda e salvação. Depois ele coloca os alvos para os próximos passos. Aqui ele está fazendo a análise. Ele resumiu isso aqui, mas ele está fazendo a análise passo a passo do grupo Shakari. Quanto tempo leva-se em média? Muito bem. Há grupos, há equipes que já trabalham com o povo, que já têm um conhecimento cultural daquele povo, que fizeram a pesquisa completa com o projeto de evangelização e tudo em 6 meses ou até um pouquinho antes, 5 meses e alguma coisa. Mas para missionários que chegam em um local e estão ainda aprendendo a língua, os primeiros passos da cultura, eu diria que em média leva-se possivelmente entre 2 anos a 3 anos para completar tudo, porque é o tempo também que se leva para você adquirir a própria língua. Então, na parte da fenomenologia, lembram-se que nós temos 3 abordagens, Anthropos, Pneumatos e Angelos. Então, a segunda, que é Pneumatos, ela é muito subjetiva, espíritos, seres, vontades, etc. Se a pessoa não tem um bom nível da língua, quando chega nessa parte, ele tem que parar, ele tem que crescer mais na aquisição da língua e depois, então, completar. Então, eu diria que leva aí esse tempo. Há equipes que levam bem mais tempo, mas certamente por outros motivos. Mas vamos lá. Alvos para os próximos passos. Então, como apresentar essas 4 teologias bíblicas temáticas? Revelação bíblica e cosmovisão Shakari. Vamos olhar essa tabela da página 195? Então, este pesquisador, ele começou agora, e isso é importantíssimo, porque aqui está o cerne da aplicação. Ele começou a ver os conceitos necessários para ele expor as teologias bíblicas temáticas, as verdades bíblicas. Então ele identificou aqui 4 conceitos, sem os quais ele não consegue comunicar o evangelho para o grupo Shakari. O primeiro conceito é, qual, gente? Deus. Segundo, criação. Terceiro, queda, pecado. Quarto, Jesus. Então são 4 conceitos centrais que precisam ser bem comunicados. Primeiro conceito, Deus. Observando a cultura já analisada, o que há naquela cultura de similaridade quanto ao conceito de Deus? Então, onipresença e grandiosidade. Então, eles têm naquela cultura uma consciência de que há seres que são onipresentes, que estão em todo lugar. E eles têm naquela cultura, na sua cosmovisão, uma ideia de que há seres espirituais que são grandes, poderosos. Então, há similaridades, não é isso? Então, você está observando, eles pensam, a cosmovisão tem algumas coisas que vão facilitar a comunicação do evangelho. Contraste, o que não tem, o que falta. Muito bem, aqui,
impessoal, porque esse ser que eles creem que é onipresente, etc., ele é impessoal. Eles creem que ele é manipulável, que ele é aético, que ele é não revelacional. Já dá para notar que vai ser complicado evangelizar esse povo, certo? Então os contrastes, similaridades, ali há 2, contrastes, há 4, e importantes. Justificativa, muito bem, a necessidade de descolar o conceito de Deus da ideia de uma força impessoal, apresentando-o como ser pessoal e ético. Ou seja, esse missionário, esse pesquisador está dizendo que sem iniciar a comunicação do Evangelho com a pessoa de Deus, não há forma de se comunicar o restante do Evangelho. Então, primeiro vai ter que realmente trabalhar com esse assunto, que é um assunto mais difícil, apesar da metodologia propor a aplicação, a comunicação dos pontos mais facilmente assimilados. Nesse caso, o conceito de Deus é tão distinto, é tão ausente, que se não for trabalhado na raiz, no início, o restante não ganha significado. Tá bem? Segundo conceito que o missionário diz, bem, nesse perfil cultural eu preciso desse conceito para comunicar o Evangelho, que é criação. Similaridade, homens e animais no mesmo ambiente, e o dia, são elementos de similaridade, a existência do dia. Contraste, a criação, imperfeita, pré-existente, sem um ser pessoal, ou seja, a criação aqui para ele sempre foi imperfeita, ela é pré-existente e ela não possui relacionado a ela nenhum ser pessoal. Justificativa, a necessidade de descolar o ensino bíblico sobre a criação da concepção mítica, apresentando-a como uma história verdadeira e direcionada a todos os povos. Muito bem, terceiro conceito, queda e pecado. Similaridades, imperfeição, universalidade, responsabilidade pessoal. Eles possuem esses conceitos sobre queda e pecado, que são bem próximos dos conceitos bíblicos. Contraste, sem responsabilidade moral e pessoal. Consequência, sem consequência. Ofensa, sem necessidade de perdão, não demanda reconciliação. Então aqui estão os contrastes, notem que são muitos contrastes. Quando são muitos contrastes, nós precisamos comunicar e escolher muitas narrativas bíblicas e trabalhar abundantemente assim por diante. Jesus, homem profeta, eles possuem a categoria de homem e possuem a categoria de profeta, então há similaridades. Contraste, solução definitiva, pessoalidade, amor, incondicional, mediação. Então são áreas em que nós possuímos aí uma grande diferença entre a cosmovisão e a verdade comunicada pela palavra de Deus. Estou passando rapidamente porque eu quero apenas que vocês entendam aí como nós chegamos a esse ponto final. Virem a página para a gente ver agora onde nós vamos chegar com tudo isso. Oi? Posso? Vocês gostam do negócio? Eu estou falando sobre chacado sertanejo, né? Isso mesmo. Muito bem, página 196. Perdoe. Aí, na prática, uma vez na ideia já tem os pontos queimados. Tem os pontos queimados. Joia, vamos chegar lá. Ótimo, segure aí. 196. Com tudo isso, que esse aqui é um exercício, com tudo isso ele chegou a os 10 principais códigos da cultura chacari, os 10 principais códigos. Então notem bem, primeiro código que ele entendeu, porque com 418 perguntas, se ele aplicou 250, ele tem algumas centenas de respostas. Cada pergunta possui ali diversas respostas, certo? São algumas centenas de dados, de informações. Depois de tudo isso, é necessário você resumir nos principais códigos que mostram o que é aquela cultura. Seria mais ou menos isso aqui, o que nós estamos mostrando. Seria como se fosse isso aqui, os 10 principais códigos que mostram o que é a cultura sertaneja. E ele chegou aqui aos 10 principais. Primeiro é totemismo, força da vida impessoal no centro do universo. Então ele vai agora definir, por exemplo, sobre Deus, onipresença que interliga todos os elementos do universo. Então note bem que o conceito que eles têm de Deus é um conceito totêmico. Então totemismo é uma das marcas daquela cultura. Segundo, magia. Terceiro, revelação mítica. 4, fatalismo, o que será, será. 5, aeticismo, não há bem e mal, tudo é bem e mal ao mesmo tempo.
Sexto, existencialismo, é para hoje, se for para ontem ou amanhã, não tem interesse. Sétimo, acefalismo, não há líderes, todo mundo é todo mundo e são bastante individualistas. Oitavo, individualismo. 9, utilitarismo, por serem mágicos e existenciais. E 10, visão clínica, nem tudo é geral. Então note que esse pesquisador entendeu que de tudo que se pesquisou, estes 10 pontos são os 10 pontos principais que mostram o que é e como é a cultura Shakari, certo? Ele chegou a esse ponto. Agora ele vai trabalhar com as teologias bíblicas, ele não está indo ainda de casa em casa, vamos chegar lá. As teologias bíblicas temáticas de abordagem. Então notem, lembram-se que ele chegou à conclusão que ele precisaria de 4 teologias bíblicas centrais para poder apresentar o Evangelho, as 4, por isso que ele fez aquela comparação, similaridades e contraste, não é? Muito bem, ele agora chegou às teologias bíblicas temáticas de abordagem. Primeiro, teologia de Deus, agora ele vai escolher o texto bíblico. Ele já está com tudo na cabeça, ele já está sabendo que a dificuldade daquele povo é conceber um Deus pessoal, porque eles entendem a ideia de uma força da vida impessoal. Então essa é a dificuldade principal daquele povo. Então ele vai agora trabalhar no ensino central. Ele escolheu aqui Jeremias 23, 24. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que estou em toda parte, no céu e na terra? Fatos culturais auxiliares. Então aqui são fatos culturais que ele vai usar quando ele apresentar o Evangelho. Ele vai ter em mente isso aqui. Por exemplo, a ideia de brigas, fofocas, traição, etc. Isso aqui vai ajudar a ele comprovar que o universo, por exemplo, no qual os homens vivem, esse universo está quebrado. Narrativas bíblicas, aí ele começa com a teologia de Deus. Aí tem 1.1. Então no princípio Deus criou a origem da vida. Então tem um esboço e tem as lições principais. Estão me acompanhando? Lições principais. Tudo e todos recebem vida de Deus. Letra B, Deus dá vida para que tudo e todos vivam para Ele. Letra C, tudo e todos têm pelo menos uma coisa em comum, a vida. Então nessa parte aqui. Letra A, Deus é maior que a vida e o dono dela. B, é Deus quem dá vida para as pessoas na barriga da mãe. Na verdade isso aqui deveria ser D, E, F. Agora vamos ver se vocês entenderam bem. Então ele faz aqui algumas perguntas, que ele quer dialogar com esse povo. Quem é maior, Deus ou a vida? Porque para eles, na cosmovisão deles, o que existe é a força da vida impessoal, manipuladora e mágica. Agora ele está então com narrativas, com textos bíblicos mostrando que Deus pessoal existe. E se há qualquer força nessa vida, toda força emana e vem de Deus. Então é um exercício importante. Não é possível, aliás, é recomendável você começar a falar sobre Jesus sem você passar essa barreira aqui e essa comunicação inicial. Está claro, gente, com o que nós estamos usando aí esse material? Muito bem, página 200. A 1.2, Deus e seu amigo Abraão. Tudo é na primeira teologia, né? Teologia de Deus ainda. Quem é Deus? Primeira parte. Então Gênesis, ele escolheu 18, 1 a 15, promessas do Filho. Então ele mostra ali, Gênesis 18, etc. Intercessão por Sodoma, a pecaminosidade de Sodoma, etc. Claro que nessa altura, se você trabalha com uma outra língua e essa língua não tem a Bíblia traduzida, você precisa traduzir. Não é uma tradução, traduzir esses textos, né? Não é uma tradução clássica para publicação, é uma tradução sua para comunicação. Mas você precisa traduzir os textos que você vai utilizar, tá bem? Então aí é um conjunto de esforço sequencial. Lições principais. Aí Deus não é como os heróis míticos. Aí cita os nomes. Olha só, ele está aplicando de uma maneira bastante objetiva na cultura. Deus não é como os heróis míticos. Ele vai citar os nomes. Nem como a força da vida. E ele cita o nome. Ele é um ser pessoal e quer ser nosso amigo. Então nós estamos aí comunicando o que o povo precisa ouvir. E nós estamos aí confrontando os padrões culturais que dificultam a compreensão do Evangelho. Deus sabe tudo, Deus pode fazer qualquer coisa assim por diante. Muito bem, aí 1.3, na página 201, Moisés é enviado ao Egito, o nome de Deus. Aí começa a trabalhar sobre o nome de Deus. Página 202, a segunda teologia. Teologia da criação, é a mesma coisa. Então essa é a ideia. Você vai identificar as teologias principais, você vai escolher os textos bíblicos, você vai estudar esses textos, traduzir na língua do povo se não há tradução ainda, e você vai definir quais são os pontos de aplicação que o povo precisa ali, fazendo duas coisas. São dois movimentos. Um movimento de afirmação,
Quando um povo, por exemplo, coletivista, e você fala sobre igreja, você diz, da mesma maneira como vocês gostam de estar juntos, Deus que forma igreja quer que o seu povo esteja junto, em comunhão. Então, de afirmação e também de confronto. Vocês pensam que o poder que rege o mundo é um poder que não é uma pessoa, não tem mente, não pensa? A verdade não é esta. O ser que criou todas as coisas é um ser pessoal. Então, confronto. Então, nós fazemos sempre este movimento ao pregar o evangelho para um outro povo, e eu digo mais, para o nosso povo também. Nós afirmamos o que a Bíblia afirma na cultura, nós confrontamos o que a Bíblia confronta na cultura e assim por diante. Muito bem, folheiem aí comigo, só para vocês terem aí uma visão geral. Então nós temos aí na página 204, Teologia da Queda e Pecado, e na página, sempre assim, 208, a Teologia da Salvação em Jesus. Notaram que este é um projeto de evangelização. O que significa? Você tem os pontos culturais que precisam de afirmação, confronto. Você tem as respostas bíblicas por meio dos textos escolhidos, e você tem as aplicações, quais são os princípios aplicados em cada texto daquele. O que você tem aqui? Várias lições bíblicas, ou vários sermões, se você assim preferir. Você tem aqui material para vários sermões. Então isso aqui já é o seu roteiro. Você vai com isso aqui trabalhando pouco a pouco. Muito bem. Com tudo isso em mãos, respondendo essa pergunta, e agora? Você analisou a cultura, você identificou os códigos culturais, você escreveu o projeto de evangelização, está tudo certo, e agora com isso pronto, você vai abordar o povo. Cada povo é diferente. Há, por exemplo, um local em que todo mundo quer ouvir o que o estrangeiro tem a dizer, mas, por exemplo, eles não querem ouvir toda hora, querem ouvir em um momento. Você tem que perceber qual é o espaço que você tem com aquele povo. Talvez você vá de casa em casa, que no seu contexto é melhor. Talvez você vai juntar as pessoas, no seu contexto é melhor. Vou falar com vocês o que nós fizemos. Lá em Gana, na África, entre os Concombas, quando nós concluímos, na verdade, naquela época só havia aquela parte, abordagem antropos, né? Histórica, ética, étnica, fenomenológica. Eram apenas 96 perguntas, então é ali que a gente desenvolveu a ferramenta para entender a cosmovisão concomba. Com aquilo em mãos, quando nós reunimos pela primeira vez, e muitas pessoas, especialmente os mais velhos, queriam saber o porquê de fato nós estávamos querendo morar entre eles. Porquê de fato. Então nós reunimos para explicar. Nós resolvemos, semelhante aqui ao missionário que pensou que sem definir o conceito de Deus, o restante não vai fazer sentido, lá também nós chegamos à mesma conclusão, mesmo porque havia diversos conceitos, aplicações e usos para deuses e Deus. Então nós havíamos identificado o Umbor como sendo o Deus da antiguidade, criador de todas as coisas, que se ausentou porque entrou em conflito com o homem em conflito com ele, e ele foi embora, não está mais próximo, digamos assim, pelo menos visivelmente. E nós então fomos explicar que nós tínhamos uma informação sobre a história de Umbor, e que nós queríamos contar essa história para eles. E é interessante que no primeiro momento aquele frenesi, porque todo mundo queria ouvir a história de Umbor, mas é essa história que nossos pais falaram que se perdeu, mas o que aconteceu, etc, etc, e depois daquele momento, aí nós falamos, nós temos que reunir com calma para contar essa história mais para o pessoal aí em geral. E quando nós começamos a contar a história de Umbor, foi mesmo aquele frenesi, o povo queria saber, e nós falamos que Umbor é o único Deus, que Umbor era o Criador do céu e da terra, que Umbor foi quem criou o homem, que Umbor foi quem viu o homem, que passeava e conversava com o homem, e eles ficaram admirados, até o momento em que houve a pregação ou o ensino sobre a queda, e como então essa queda ela distanciou o homem e Deus. Na cosmovisão deles, esse distanciamento vinha por causa de conflitos entre espíritos, que pegavam os homens e manipulavam os homens, colocavam os homens em lugares diferentes. Então, nesse momento aí, houve uma reação contrária sobre a história de Umbor. Então, note bem, naquele momento eu utilizei ali o que eu tinha, essa curiosidade, para lançar inicialmente a história. Em segundo lugar, o público diminuiu, porque agora poucos estavam interessados. Então, depende do seu contexto. Se você está num contexto em que as pessoas querem te ouvir, ou de casa em casa, ou num local, uma vez por mês, etc, etc, o importante é você
saber o que falar. O missionário muitas vezes se preocupa em encontrar um espaço para falar, mas o mais importante não é encontrar o espaço para falar. O mais importante é o que, irmãos? É saber o que falar, não é isso? Quando você tem um espaço, é saber, então, o que falar. Muito bem, André, você quer se preparar, então, para... Obrigado. Depois de quanto tempo você já estava no meio do povo? Você teve esse primeiro momento de anunciar? Cerca de um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano. Era digamos assim, uma evangelização bem incipiente, né? Bem inicial. Mas já tinha feito algum anúncio do evangelho para pessoas individuais? Não, esse foi o primeiro mesmo, foi o primeiro. Para um grupo de homens, foi o primeiro. Eles queriam entender por que vocês estavam lá. Não tinha vindo antes, não? Tinha vindo antes, mas muito hospitaleiros, muito simpáticos, estavam lá nos tolerando esse tempo, sem ter uma resposta. E eu respondia, não sei a língua de vocês para explicar, eu tenho que aprender a língua para poder explicar. Me ajudava a aprender a língua para poder realmente explicar. André, só um minutinho, enquanto você se prepara. Pode desconectar. Gente, mais alguma pergunta? Façam agora, por favor. Bastante. Mais alguma pergunta? Deu para entender a parte aplicativa da metodologia? Eu acho que assim, essa parte mais lidando mais com o sertanejo também é uma boa ilustração de como isso faz sentido. Estão com alguma dúvida? Estou vendo aí o pessoal pensando, como é que esse negócio funciona. Queria ter algum feedback de vocês aí. Sim. Sim. Boa colocação. É possível. Se você terminar a abordagem 1, que é anthropos mesmo, que são essas 4 dimensões, histórica, ética, étnica e fenomenológica, a tendência é essa. Ali você já tem informação suficiente para começar a evangelizar, sem dúvida. Mais alguma pergunta, gente? Ou comentário? Não? Enquanto vocês pensam aí, vamos maturando aí a ideia, o André vai apresentar uma outra conclusão, né, de análise sociocultural.